E de seguida iremos para a ceia. Desejar, eu glorifico a Deus e agradeço pela vida do irmão Vicente, da irmã Isabel, que está aqui cooperando conosco. Sejam muito bem-vindos, né? Tiago já era nossa, né? Tiago já era da casa, ele está passeando por aí, mas ele faz parte dessa família, né? Eu creio que Deus tem abençoado grandiosamente a vida dele, lá onde que ele está lá, que Deus continue agraciando a vida dele. E os demais irmãos, eu agradeço a Deus pelos novos membros que fizeram o curso ontem. Sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Então vamos lá, queridos. Uma breve palavra para nós entendermos um pouquinho de reconhecermos o que Deus fez por nós. Abra vossas Bíblias no livro do Evangelho de João. O Evangelho de João. Mateus, Marcos, Lucas, e nós chegamos em João capítulo 13. Eu acho lindo quando a gente se coloca à disposição do Espírito Santo, né? Eu ia falar da Epístola de João, mas aqui durante o curso, o culto, Deus me direcionou para falar do Evangelho de João. Tá? João capítulo 13. João capítulo 13. Todos quantos têm a Bíblia, abram aí, em reverência à palavra do Senhor. Nós temos um hábito, costume de lermos a palavra do Senhor de pé, né? Não que sentado não tenha reverência, mas é diante da palavra do Senhor. Amém? João capítulo 13, assim está escrito, queridos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse a Jesus. Durante o que, queridos? Durante o que? E nós estamos perante a ceia do Senhor, tá bom? Colocou no coração de Judas que traísse o Senhor durante a ceia. Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, tomando uma toalha, cingiu-se com ela, ou lavou-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido, enxugando. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar os pés, não tem parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita lavar senão os pés, quanto ao mais está de todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não de todos. Não todos. Pois ele sabia que era o traidor, ou quem era o traidor. E foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Versículo 12. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e voltou da mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis: bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos. Porque eu vos dei o quê? Eu vos dei o quê? Para que, como eu vos fiz, façais vós também. Amém? Até aqui, pode sentar, queridos, glorificando o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Quero trazer aqui, queridos, este entendimento do que Deus me deu nesta noite, nesta manhã, através deste gesto de Jesus. Eu quero que nós olhamos, queridos, e damos valor para o gesto que Jesus fez.
Não a atitude, mas o gesto que ele fez. Jesus era Deus? Sim ou não? Sim. Mas Jesus era homem? Sim. Então aqui, queridos, ele dando o exemplo como Deus, que ele está superior a todos, ele abaixa, ele desce e fica no nível do homem. E o exemplo que ele dá, queridos, sendo Deus, é o exemplo de homem. Não é o exemplo de Deus. Mas por isso que ele diz assim, que como eu faço, que vocês tenham o mesmo exemplo que eu fiz. E ele está falando aqui, queridos, é como homem, como Jesus homem, não é como Cristo Deus, é como Jesus homem. Então, querido, o que nós podemos entender aqui? E foi durante a ceia que ele dá esse exemplo. Não foi num culto qualquer, não foi na rua, não foi no templo, foi durante a ceia. E nós sabemos, queridos, qual é o significado da ceia. A ceia, queridos, significa o pão que é partido, que é o nosso alimento, é o nosso sustento, para nos sustentar espiritualmente. E o sangue derramado de Cristo, queridos, é para a purificação dos nossos pecados. É neste ambiente que Jesus se abaixa, né? Vem no nível da humanidade e dá um exemplo, sendo Deus, de como o homem deve tratar o outro, como nós devemos tratar uns aos outros. Não importa a minha classe social, não importa o meu intelecto, né, de sabedoria, mas o Senhor Jesus sabe todas as coisas. Ele falou: o exemplo que eu dou para vocês, eu quero que vocês sigam, que vocês façam da mesma coisa. Por quê, queridos? O entendimento que Deus me quer. Nós estamos, queridos, aqui nesta manhã reunidos para participarmos e entregarmos o nosso culto a Deus. E qual o raciocínio que nós temos que ter de Deus para cada um de nós? Quem somos nós, queridos, perante a bondade e a grandiosidade de Deus? Quem somos nós? Hoje nós estamos sentados aqui, transformados, em processo de santificação, limpos, né, bonitos, né, na presença do Senhor. Mas a bondade de Deus, querido, não é só sobre nós, sobre hoje, mas é mais principalmente da onde Ele nos tirou. Aleluia. Quem nós éramos. E esta humildade dele, queridos, de Jesus para mim, para você, não é o que nós somos hoje. Porque hoje, querido, nós estamos modificados. Mas a humildade dele é de sendo Deus, olhar para a nossa humildade, na nossa humildade, tentando seguir o exemplo de Cristo. Porque se não, vejamos, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse. Só Jesus, naquele momento, sendo homem e Deus, sabia o que estava no coração de Judas. Por que, querido, nós estamos reunidos aqui, sim ou não? Amém. Nós estamos aqui também nos alegrando pelo dia da mãe, dia das mães, sim ou não? Sim. Mas eu pergunto para você, mãe, você sabe o que está no coração do teu filho? Você vê a aparência do teu filho. Você ouve o que teu filho está falando, mas você sabe o que está no coração dele? Está sentado aí do lado. Eu estou perante a minha esposa, eu sei o que está no coração dela, ela sabe o que está no meu coração, mas a aparência, querido, está tudo bem. Os discípulos estavam com Jesus ali, tudo bem, e Judas estavam ali, mas ninguém sabia o que estava no coração de Judas. Aí é que vem a humildade de Jesus, de sendo Deus, desce ao nível da humanidade e entende aquele homem. Jesus, querido, se nós formos lá para Mateus capítulo 26, vai falar, na ceia, Judas estava lá, mas o Jesus, ele só alerta: um de vós há de me trair. E aquele que colocar a mão no prato, mas todos colocaram a mão no prato, porque ele partiu o pão. Mas ele ali, querido, ele colocou Judas, apontou Judas? Não, mas ele sabia o coração. Ai, queridos, conjecturem comigo aqui. Ai, se um de nós está sentado com 4, 5 pessoas e nós sabemos que aquela pessoa é traidora, e nós sabemos que aquela pessoa vai nos trair. Ai, se um de nós, queridos,
Mesmo nesse processo de conversão. Aí se um de nós não levanta e fala na cara. Aí se você está sentado aqui, você está falando que é bonzinho, mas você me traiu. Jesus quer dar um exemplo de como cristão nós devemos ser. Nós estamos aí nesse mês de amor ao próximo. Deus vai nos ensinar muito e Deus vai nos quebrar muito. Então ele entende, queridos, e ele simplesmente levanta, está todos ali. Tirou a vestimenta de cima, tomando uma toalha, enxugou, depois pôs uma água na bacia. Ele não mandou ninguém, queridos, ele mesmo fez tudo isso. Colocou uma água na bacia, desce até os pés dos discípulos. Ele não falou para os discípulos subirem. Olha como é mais lindo ainda, queridos. Ele não falou para os discípulos, não, ele desceu, os discípulos estavam sentados. Ele se abaixou aos pés dos discípulos. E lá, baixando aos pés dos discípulos, ele começa a lavar os pés dos discípulos. E aqui, queridos, no meu rodapé aqui está dizendo assim, no versículo 10, versículo 7, respondeu-lhe Jesus: o que eu faço, não sabes agora. Vocês vão entender, vocês vão compreender depois. Tem situações, irmãos, que nós estamos passando, que nós não entendemos. Por que nós estamos passando essa situação? Tem coisas que estão acontecendo na sua vida, e você servindo a esse Deus que nós servimos, crendo nesse Deus que nós servimos, acreditando nas promessas que Deus tem feito sobre as nossas vidas, você está vivendo essa situação, mas você não está entendendo, você não está compreendendo por que você tem que passar por isso. Porque Jesus falou: o que eu faço agora, vocês não vão entender. E Jesus fala para mim e para você nesta manhã: o que está acontecendo agora, vocês não vão entender. Mas vai chegar um momento que Deus vai clarear, que Deus vai dar um entendimento para que nós venhamos entender por que nós tivemos que passar por aquilo. Porque que eu acabei de falar, querido, nós olhamos a aparência, mas Deus proveu essa situação porque Ele conhece o interior. Aquilo que nossos olhos não estão vendo, o Senhor Jesus já está agindo. Vou repetir, aquilo que os nossos olhos não estão vendo, pode ter certeza que Deus já está agindo em seu favor. E a gente não compreende. A gente não entende por que eu tenho que passar essa situação. Mas eu te sirvo, eu estou na tua presença, eu faço toda a sua vontade. Por que está acontecendo? É para o teu bem, pode ter certeza. Que nada sobrevém nas nossas vidas, queridos, sem que nós realmente não possamos suportar. Se você está aqui nesta manhã, é porque Deus está te fortalecendo. Aleluia. Você está suportando esse processo. Mas eu vou falar uma coisa para você, como homem de Deus: esse processo vai passar. Glória a Deus. Esse processo vai passar. Esta situação vai passar. Você está aí todo ressentido, está aí muitas vezes murmurando, porque você não compreende. A nossa natureza humana não compreende o agir espiritual de Deus. Mas vai passar. Aí Pedro declara, versículo 10, declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita lavar, senão os pés, quanto mais está tudo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não de todos. Aqui ele está se referindo ao batismo. Mas por que ele fala isso? A lavagem completa, queridos, do discípulo simboliza-se no batismo. Nesse ato, o crente se identifica pela fé com o batismo de Cristo na cruz. Amém? Nós nos identificamos isso, com Cristo na cruz. Lavar, como ele lavou o pé, se não os pés, representará o quê? Representa o quê? A necessidade, presta atenção, representa a necessidade da confissão diária dos pecados para manter comunhão com Cristo. Olha como é simples e sério. O gesto que Jesus faz de lavar os pés é para nos lembrar que há uma necessidade diária em nós, de cada dia que nos lavarmos, abandonando o pecado. Porque, querido, quando Paulo declara o mal que está em mim, esse eu não quero fazer, mas eu acabo fazendo. Mas o bem que eu quero fazer, esse eu não
faço. Há um mal dentro de nós, queridos. A nossa humanidade, o nosso ser natural humano, nós somos ruins, nós somos pecadores por natureza. Mas se nós temos esta compreensão do que o significado que Jesus nos deu, através da humildade dele, de lavar os pés, é para que cada dia mais nós nos lavemos dos nossos pecados. Se Jesus nos deu um exemplo de lavar os pés, ele sendo Deus, lavou os pés dos discípulos, a humildade dele é tamanha, é para que nós reconhecemos, queridos, quem somos nós perante a grandiosidade de Deus. Quem somos nós? Quando nós, irmãos, nos reunimos na ceia, e quando Lamentações 3:21 traz que nós devemos trazer a memória que nos dá esperança, é de nós reconhecermos a grandiosidade de Deus, o amor de Deus, o amor ágape de Deus. Por mais que eu faça para alguém, para algo, para alguém ou para mim mesmo, queridos, não chega por tudo aquilo que Ele fez por você, por tudo aquilo que Ele fez por nós. Não chega a ser nada, queridos, aquilo que nós entregamos para o Senhor. Então, queridos, quando você estiver no seu eu, quando eu estiver no meu eu, quando eu estiver achando que eu posso, que eu faço, que eu não dependo de ninguém, que eu consigo tudo sozinho, queridos, tira esse olhar humano aí, tira esse olhar carnal aí, e olhe realmente, olhe para dentro de você. Eu agora estou com isso, né, queridos? Tem o olhar externo e o olhar interno. Olhe para dentro de você. Olhe para dentro de você, não olhe para aquilo que você é capaz de fazer. Olhe para dentro de você e veja o que Deus foi capaz de fazer por você. Aí, querido, nós vamos ter um olhar diferente. Nós vamos ter um olhar de que tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei e tudo que eu vier a conquistar veio do Senhor. Veio do Senhor, e a gente entra num êxtase do que, não vai eu trabalhar, não vai eu estudar, não vai eu, a gente coloca o eu e esquece que o eu sou é Ele. O eu sou perante o Senhor, o eu Silvio sou perante o Senhor não é nada, mas o eu sou perante Deus é tudo. Glória a Deus. Então, queridos, mais uma vez eu ressalto, esse processo, essa situação que você está passando, você não compreende agora, mas pode ter certeza que o eu sou, o grande El Shaddai, Ele sabe, mas vai passar, talvez você não acredite, amém? Presta atenção que o pastor vai falar aí, que eu encerro. Talvez você não acredite, mas se você não acredita, eu creio, amém? Né, irmão Ronaldo? Talvez você não acredite. Pastor, eu acredito. O que é acreditar? É ter fé. E o que é o crer? É viver a fé. Talvez você tenha fé, mas você não acredita, não crê o suficiente para viver essa fé. Então, queridos, eu quero viver essa fé por você. Mas meus olhos, está muito difícil, não tem solução, não tem saída. Queridos, peça para aquele que abre porta onde não tem parede. Deus não abre porta onde não tem porta. Deus abre uma porta, Tiago, onde não tem parede. Mas espera aí, mas se não tem parede, como é que Ele vai abrir a porta? Ele faz aquilo que nós não podemos ver. Por isso que Ele é Deus. Então que nesta manhã, queridos, lembre dessa palavra, medite nessa palavra na sua casa. Aonde nós estamos perante a humildade de Deus, que nos dá o exemplo. E Ele nos dá o exemplo não é para ficar para Ele. O exemplo dele é para quê? Para nós seguirmos, amém? O exemplo de Jesus é para nós seguirmos, porque nós somos, queridos, nessa terra ainda, nós somos testemunhas de Cristo, tá? Nós somos testemunhas de Cristo. O que você vai fazer da sua vida lá fora, querido, vai declarar verdadeiramente se você é um cristão ou se você é um crente. E eu acredito que todos aqui são cristãos. Aleluia. Amém? Vamos servir a ceia nesta noite, nesta manhã mais uma vez, agradecendo a Deus por tudo que